A esperança nunca se esconde, caminhando com determinação, nossos sonhos em ascensão. Vamos juntos, Mãos unidas, levante a cabeça, não desista agora. A vida caminhos flores, sem demora, cada passo dá um sonho que floresce na força da união. a fé nunca desaparece. Música do vento, Voz da montanha, com fé, nossa força não se estranha. As nada estrelas brilham na escuridão. siga firme, coração na mão. Nada pode nos deter, levante a cabeça, não desista agora. A vida é um caminho, explora sem demora. Cada passo dá um sonho que floresce na força da união. A fé nunca desaparece. Acredite sempre em sua luz, Que a jornada é só sua, não há mais Sou radiante no horizonte, a esperança nunca se esconde, caminhando com determinação, nossos sonhos em ascensão. Vamos juntos, mãos unidas, levante a cabeça, não desista agora. A vida é um caminho, explora sem demora, cada passo dá um sonho que floresce na força da união. determinação. Sou radiante No horizonte a esperança nunca se esconde, caminhando com determinação, nossos sonhos em ascensão. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Vamos esperar as pessoas chegarem, os nossos convidados para esta live. É uma live importante, necessária para todas as mamães e cuidadoras de criança. Acontece muito, né, das cuidadoras de crianças passarem pelo momento assim, né, de também orientar a criança na escola, né? Até mesmo assim, em hospitais, de repente a criança está ali e aí chega a sua amiga, vai passar um tempo com ela, né? Um tempo. E essa live é muito importante, porque a live de hoje chama-se Como Falar de Menstruação para as Crianças, as Meninas. Nós sabemos que esse assunto não é um assunto para ser polêmico, para ser um assunto tabu, muito pelo contrário. Mas ainda existem algumas barreiras que nós precisamos quebrar. Primeiro, que a menstruação não é uma doença e também não é uma maldição, não é verdade? Ela faz parte da saúde fértil da mulher. Então a gente começa por aí. Vamos chegando, vou dar mais um tempo aqui, vou dar 5 minutos para a gente poder iniciar o nosso assunto, que é muito importante, muito necessário. Olá, seja bem-vinda. Vamos aguardar aqui mais 5 minutos. Enquanto isso, vamos conversando. Nós sabemos que no nosso tempo de pré-adolescência, nós não tivemos as informações necessárias acerca da menstruação, não é verdade? E era um tabu nossas mães falarem sobre isso abertamente. Então, muitas meninas do meu tempo, eu tenho 45 anos de idade, naquele tempo, né, 1990, 1989, 90, 91, 92... Muitas meninas estavam entrando na puberdade e sem nenhuma orientação. E uma dessas meninas com certeza era eu e as minhas irmãs. E passar pela experiência da primeira menstruação, ela pode ser
muito encantadora, muito emocionante, mas também muito traumática. Então, naquele tempo, nós não tínhamos essas informações acerca da menstruação, ou seja, a gente recebia a nossa amiga sem saber que ela ia chegar. E quando ela chegava, a surpresa. Nossa, que é isso? Estou morrendo? Estou passando mal? O que é isso? Por que ninguém contou que isso ia acontecer comigo? Então, é muito constrangedor. Então, hoje em dia, com a informação na mão, é bem mais fácil se imunizar do assunto, se preparar para as informações para poder repassar para as meninas, com leveza, sem medo, sem tabus e falando abertamente. Porque se a menina não souber pela boca da mãe, de algum lugar ela vai saber. Ou vai ouvir das colegas, ou vai ver na internet. Mas o melhor mesmo é quando a mãe fala. A criança, a menina, ela se sente mais abraçada, mais acolhida. E quando este dia chega, ela já vai estar consciente e ciente que vai passar por aquilo pro resto da vida, porém sem constrangimento. Vamos começar? A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é menstruação. O que é que nós adultos, adultas, sabemos sobre menstruação? É só um momento de sangramento, aquele momento de incômodo que muitas vezes quando eu estou no trabalho eu escuto muito, hoje eu estou naqueles dias. Toda vez que a gente pronuncia aqueles dias, nós que somos mulheres sabemos do que se trata. Porém, dá uma sensação de que aqueles dias são os piores dias da nossa vida. E não é para ser assim, e isso não é verdade. É um dia que a gente vai ficar mais sensível, mas a gente precisa também amar esse dia e nos acolhermos. Porque se a gente não se acolher, dificilmente o mundo acolherá. Então temos que nos acolher nesse dia. Então a gente tem que esquecer esse termo. Eu estou naqueles dias. Não, hoje eu estou menstruada, estou mais sensível, estou inchada. Então assim, eu preciso assim, de um pouco de compreensão. Uma mulher consciente, que já tem essa informação na sua vida, ela vai conseguir expressar isso da maneira mais natural possível. Nunca mais falando eu estou naqueles dias. Não, eu estou menstruada hoje, então necessito que vocês me compreendam se por acaso eu estiver um pouco estressada. Então pronto. Então vamos saber o que é menstruação? A menstruação ela é um processo natural no qual o corpo da mulher se prepara para a gravidez. Todos os meses, o útero da mulher se prepara para receber o óvulo fecundado. Quando isso não acontece, aquele sangue que reverte a parede do útero para receber o óvulo, ele se desprende e começa a descamar. E aí acontece do sangramento. E por que muitas vezes as cólicas podem ser leves ou intensas? Porque depende do desprendimento, depende da camada, se é grossa, se é fina, espessa ou mais fina. Ela vai causar ali um incômodo, uma cólica, um pouco mais intensa ou leve. Isso vai depender muito do organismo da mulher. Agora a gente vai para os mitos e verdades sobre menstruação. Olá, Empreender para Viver, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Boa tarde, minha linda. Aqui é boa tarde também, estou no Acre, viu gente? Aqui é Acre, Brasil. Acre é um pedacinho do país, né? É um país dentro de outro, porque até o fuso horário aqui é diferente de Brasília. E como é que tá aí na tua cidade? Tá quente? Tá calor? Tá chovendo? Aqui tá quente, com sinal de que vai chover bastante. Bom, eu comecei falando para as nossas convidadas que a menstruação ela não é uma doença nem uma maldição. A menstruação ela faz parte da saúde fértil da mulher. Então, já começa por aí. Falei também o que é a menstruação, né? A menstruação é a preparação do útero ali se preparando para receber o óvulo fecundado. Quando isso não acontece, aquele revestimento, né, na parede do útero começa a se descamar e ali vem o sangramento. Muito natural, muito importante para a nossa fertilidade, verdadeiro, né? E aí eu vou entrar agora nos mitos e verdades sobre menstruação. Comecei falando também que no nosso tempo, né, de pré-adolescência, nós não tivemos informações necessárias sobre a menstruação. Menstruamos sem saber que íamos menstruar. Então isso
muitas vezes foi traumático para algumas meninas e outras até que não, né? Outras conseguiram levar porque entenderam que fazia parte do desenvolvimento, mas outras não. Ficaram ali com seus traumas, né? E aí, por causa disso, muitas se fecham e não conseguem falar da menstruação abertamente para as meninas. Isso acontece. Isso é uma questão de a gente entender que a gente era criança e a gente não teve culpa de não ter sabido que a menstruação ia chegar, né? Muitas meninas também passaram constrangimento nas escolas, né, passaram ali por bullying. Então aquilo é uma coisa que marca, né, marca de uma forma negativa. E a menstruação na vida das mulheres que foram marcadas de forma negativa ficam de forma negativa. E aí quando a menstruação chega, a gente sempre escuta assim na área de trabalho alguém dizendo: eu tô naqueles dias, e dá aquela sensação de que aqueles dias é o pior dia da vida, né? E eu estava explicando que não, que é nesse momento que nós temos que nos acolhermos, né? Que se a gente não fizer isso, quem fará por nós, né? Então, olha, Leite Reis, tudo bem, Leite Reis? Salvador, deve estar quente aí, né? Em Salvador, Bahia, Leide, meu Deus, deve estar quente, não tá? Que aqui está quente. O Acre é quente, gente. Quem não sabe como é. Aqui nós só temos 2 estações. Eu não sei como é aí na Bahia, Leide. Se na Bahia tem as 4 estações, aqui só tem 2, que aqui é o período chuvoso, que nós chamamos de inverno, o inverno tropical, né, que é a parte chuvosa, que chove bastante, e o verão, que é a parte bem seca, né, da nossa região. Então são só 2. E a época do frio, ela é muito pequena, então aqui nós temos uma linguagem chamada de friagem. Aqui é o tempo da friagem, mas a friagem aqui ela é muito curtinha. A gente quase não sente frio. Olha aí, ó, são 4 estações. Eu acho maravilhoso quando, né, a cidade tem 4 estações, aqui só são 2. Eu não sei o que é a estação da primavera, que todo mundo fala que é linda. Aqui a gente percebe quando é primavera nas outras cidades por conta das flores, né, naturais aqui dos ipês, fica muito lindo. Mas aqui só tem 2. Ah, sim, com certeza. É uma época quente essa época, né? Muito bem. Prazer, viu, Leide? Fica à vontade. Se você quiser interagir comigo, falando também da experiência, da sua experiência, fica à vontade. Nós estamos aqui para aprender. Estou aqui para aprender com quem está chegando, né? Com quem já está à frente aí. É enfermeira, é médica, né? É nutricionista, sabe muito bem, né, do desenvolvimento hormonais e corporal da mulher, da saúde da mulher. Sim, o lançamento em maio. Muito bem. O lançamento é sobre o que, Leide? Pode falar pra gente que eu quero ficar atenta também. Sim, o sol aí é de rachar também. Tá certo. Você fala pra mim qual é o lançamento? Ok. Vou ficar aguardando. Vamos falar sobre os mitos e verdades sobre a menstruação. Isso é muito importante, porque na minha época, que eu era pré-adolescente, a gente escutava bem mais mitos do que verdades sobre a menstruação, porque era mais a questão mesmo assim das experiências das mulheres, né, da época. Então, a sua experiência, né, foi bem traumática, eu imagino. Sim, é isso mesmo. O impacto da TPM na saúde mental é forte, tem a ver, tem muito a ver. Primeiro que se a nossa menstruação, o início dela foi marcado com traumas, a gente tende a essa marca caminhar com a gente pro resto da vida. E aí a gente precisa realmente entender que a gente passou por esse período traumático e a gente tem que trabalhar isso na gente, com o terapeuta, com o psicólogo ou com a gente mesmo tratando isso. Como? Vendo a menstruação de uma outra maneira, com outro olhar, como que não uma inimiga, mas faz parte da minha saúde fértil. Se ela está vindo direitinho, eu estou bem. Então, por que não me acolher nesse dia? Como eu sei que ela está perto de chegar, eu já vou me preparar. Vai estar ali, se eu puder comer docinho, vai estar ali o meu docinho, né? Vai estar ali os meus absorventes ou qualquer coisa que eu possa usar, né? Eu vou me preparar, porque hoje em dia nós temos ali, né, o calendário,
né, do digital que nos orienta quando está perto de vir, né, fica ali alarmando, está pertinho, então a gente já se prepara, então a gente mesmo se acolhe, isso é muito importante, porque quando a gente vai falar de menstruação para outra pessoa, a gente fala com autoridade, com leveza. Por quê? Porque a gente já entendeu que não é nossa inimiga, a menstruação não é nossa inimiga, ela não é um momento ruim da nossa vida, muito pelo contrário, a gente precisa se acolher. E quem nos acompanha aqui na nossa casa é o nosso esposo, nossos filhos, eles precisam também saber que neste período a mulher fica mais sensível, mais enjoadinha, com certeza, precisa ali ou ficar um pouquinho mais quietinha, ou precisa sair, fazer um exercício, né, comer um docinho. Então, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também precisam estar a par do nosso momento. Isso é muito importante, acolhimento através dos nossos. Olá, M. Verônica, tudo bem? Seja bem-vinda. Ah, sim, campanha de janeiro, né, Leide? Sim, janeiro branco, sobre a saúde mental. Isso, maravilha! Você vai fazer live também, Leide, acerca da TPM, o que ela tem a ver com a saúde mental? Me diga o dia que eu quero participar. Eu acho isso importantíssimo e maravilhoso. A gente precisa interagir e participar. Verônica, seja bem-vinda, viu? A gente vai continuar. E eu estava aqui dando a continuidade do nosso assunto sobre mitos e verdades sobre a menstruação. Como eu estava falando, na nossa época, né, de pré-adolescência, nós ouvimos mais mitos do que verdade. Mas agora eu quero perguntar para vocês. As cólicas fortes, é normal? Isso é mito ou verdade? Porque quando eu era criança, adolescente, eu tinha 12, 13 anos, e eu sofri com muita cólica. E o que eu ouvia, né, das pessoas mais experientes? Isso é normal, né? O que vocês acham? Isso é normal? Coloca aí no comentário, é normal, é mito, né? Hoje nós sabemos, né, temos aí bastante informação acerca da menstruação através dos profissionais que estudam a área, pesquisam a área, e a gente tem aí informação muito importante. Então, assim, precisamos saber disso por quê? Porque quando a gente for passar a informação para a criança também precisa saber que cólica forte, intensa, não é normal, é mito. A gente vai sentir desconforto? Vai sentir cólica? Vai sim. Porém, essas cólicas não podem ser intensas ao ponto de nos levar a um hospital para tomar ali um analgésico na veia, né, como acontece com muitas mulheres. E se isso acontece, isso é uma questão de procurar investigar. Não é normal menstruação com uma cólica muito intensa, porque pode estar ali um caso de mioma, endometriose, né, e até cistos e policistos, é verdade? Outro mito ou verdade é o ciclo menstrual varia de pessoa para pessoa. Isso é mito ou verdade? O ciclo menstrual varia? Sim, varia. Por que eu lhe digo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a menstruar, eu mesma fazia as minhas anotações. E eu percebi que quando a ginecologista falava que um tempo de menstruação para outra era entre 28 e 31 dias, a minha não dava. A minha só dava 22 dias de espaço uma da outra. Então varia. Isso vai depender muito do organismo de cada menina, de cada mulher. Então varia, de uma menstruação para outra, mulher varia. Os ciclos variam. E elas variam entre 22, no meu caso, 22 dias de espaço uma da outra, entre 28 e 31 dias, entre 7 e 5 dias de menstruação. Muitas vezes, né, as meninas começam com 7, com o passar do tempo, esses dias, né, do ciclo vão diminuindo, isso dependendo, né, do hormônio da gente. Eu comecei com 7 dias e estou aqui com 45 anos com 5 dias. Mas é assim, a gente percebe a mudança, né? Vamos para outro mito e verdade para a gente dar continuidade até a gente chegar nas dicas de como conversar com uma criança sobre a menstruação. Menstruação limpa o corpo. Eu sempre escutei isso quando eu era criança. Olha, você precisa menstruar porque a menstruação limpa o corpo. Isso é mito ou é verdade? O que vocês acham? Olá, imuno.swiss, né? Li certo? Tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Não sei qual é o seu nome, mas se quiser colocar aqui, por favor. Seja bem-vindo ou bem-vinda, tá bom?
Vocês acham que é mito ou verdade que a menstruação limpa o corpo, gente? Coloca aí. Eu escutava muito isso. Ó, você precisa menstruar direitinho porque a menstruação ela limpa o corpo, né? E na verdade, o nosso corpo está sempre se limpando, gente, né? O corpo da gente se limpa todos os dias. Então a menstruação ela não é para limpar o corpo, tá? Esse sangramento é simplesmente a descamação das paredes do útero, né? Que o sangue estava revestindo, não fecundou, se desprendeu e está ali saindo. Então não é para limpar o corpo. Nosso corpo ele se limpa todos os dias. A menstruação é a descamação das paredes uterinas. Outro mito ou verdade? TPM é real? Será que a TPM é real? Oi, Raquel! Meu Deus, Raquel! Ai, saudade, Raquel. Prazer te ter aqui. Que bom que você está aqui. E a Raquel, gente, é psicóloga, viu? E das melhores. E psicólogos, né, conversam bem sobre isso também, porque passa informação para dar tranquilidade para a gente. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda, Raquel. Estou muito feliz que você está aqui. É mito, gente, né? A outra pergunta que eu fiz sobre limpar o corpo, né? É mito. Não limpa o corpo. Na verdade, é a descamação. Agora, a TPM, ela é real? Gente, tá na cara, né, que é real. Tem gente que diz assim, caramba, tu já é estressado e menstruado é pior, né? Tem pessoas que falam assim. Mas é real, gente. A TPM, ela é real porque a tensão pré-menstrual é causada por flutuações hormonais. Se tem algum enfermeiro aqui, algum médico, pode estar intensificando isso pra gente, tá? Ela é uma flutuação hormonal e causa sintomas, né, tanto físicos como emocionais. Então a TPM ela é real. Por isso que eu sempre digo que depois que a gente adquire o conhecimento e entende que a menstruação ela não é uma inimiga, mas sim faz parte da nossa saúde, a gente precisa se acolher, a gente não vê mais a menstruação como um bicho. Então a TPM ela é real. E aí que a gente já vai fazendo, se preparando para viver esses dias, né? E não como aqueles dias que parecem assim os piores dias da nossa vida, mas aqueles dias que a gente vai saber lidar com aquilo, com aquela tensão, aquele estresse, né? A gente já deixa o nosso docinho preparado. Olha, gente, ó, meus marido, filhos, tá vendo esse docinho aqui na geladeira? Pois é, esse docinho aqui é da mamãe, porque a mamãe tá perto de menstruar, tá? E eu já tô avisando vocês, é para vocês me compreenderem. Se eu por acaso estourar, ficar brava, saibam que não é com vocês, a questão é comigo. Eu estou passando pelo período da sensibilidade. Então a gente já fala assim, né, para os nossos, que é justamente já para envolvendo eles também nessa questão de que não é uma coisa ruim. No começo do meu casamento, eu lembro que meu marido falava muito assim, vixe, tu tá naqueles dias, né? E eu fui trabalhando isso com ele. Eu falei, meu amor, toda vez que tu fala assim pra mim, é como se eu estivesse imunda. E a realidade é bem diferente. Você é um enfermeiro, você sabe disso. Então a gente vai conversando com os nossos filhos, homens, né? Já são grandinhos, já entendem disso. Então a gente já vai falando isso com eles. Porque os meninos também precisam saber que mulher menstrua. Que mulher nesse período, ela fica mais sensível, ela vai precisar sim de muita compreensão. Então, o menino que ele é instruído acerca da menstruação, ele vai ser um bom companheiro, um bom pai, né? Um bom namorado, um bom esposo. Ele vai saber compreender. Ele vai pensar, nossa, ela está no momento dela, não é naqueles dias, é no momento dela. Meu marido já está no momento dela. E é assim, depois que a gente entende, se acolhe, a gente também faz as pessoas que estão ao nosso redor compreender esse momento junto com a gente. Isso é maravilhoso, né, gente? Oi, Cleide Lima. Tudo bem, Cleide Lima? Poesia. Seja bem-vinda. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Agora, para a gente dar continuidade até a gente chegar nas dicas, outro mito ou verdade? Quando a gente está menstruado, não pode fazer exercício nenhum. Isso é mito ou é verdade? Menstruada, a mulher não pode fazer exercício? Menstruada, a mulher não pode fazer uma atividade aeróbica porque não está legal? É mito ou verdade? Bom, segundo, né, os nossos especialistas, nossos ginecologistas, né, especialistas na área, sim, a mulher pode fazer atividade aeróbica e é até bom, porque a atividade física, ela traz o hormônio
Gente, desculpa aqui que eu não estou conseguindo enxergar. É dopamina. A dopamina. A dopamina. Que a dopamina é o hormônio do bem-estar e do prazer. E assim, antes eu tinha esse preconceito, porque eu ia muito pela minha intuição. Eu sentia muita cólica, então não fazia atividade nenhuma. Só que quando a gente começa a entender que, gente, peraí, eu não estou doente. E eu fiz as investigações, e nas investigações que eu fiz com o ginecologista não tinha dado nada anormal além do útero emborcado. Eu sentia muita cólica, e por eu sentir muita cólica, eu fiz as minhas investigações, fui ao ginecologista, pesquisei, procurei, e eles disseram, a única coisa diferente que você tem no seu organismo é o seu útero emborcado. Então, dificulta esse descamamento, né, e o sangramento, dificulta. Então, eu sentia muita cólica, e eu pensava assim que eu tinha, assim, endometriose. Mas, graças a Deus, era o útero emborcado. É tanto que eu gestei bem tarde, né? Eu fui mãe com 41 anos de idade, mas graças a Deus eu tô aqui para contar a história, né? No útero emborcado não foi um impedimento, muito pelo contrário. Quando você começa a se cuidar, as coisas fluem. Então, hoje eu não tenho mais útero emborcado, por incrível que pareça. E hoje eu não sinto mais as cólicas que eu sentia antigamente. Por quê? Porque quando a gente aprende e que a gente precisa se cuidar, se amar, principalmente nesses dias, você passa com leveza. É importante a gente saber disso na hora de passar para as nossas pequenas, porque é muito importante a forma com que nós vamos passar sobre a menstruação para elas, tá bom? Então sim, pode fazer a atividade sim. Mito ou verdade, gente? No período menstrual, antes ou durante, a gente se enche de espinha? Aqui não precisa nem de ser mito ou verdade, aqui a gente já sente na pele, né? Dias antes da menstruação, a gente começa a sentir, né, as espinhas, começa a inflamar, a gente percebe que aumenta, né, porque realmente aumenta ali a questão das secreções sebáceas, né. Vamos agora para as dicas. Eu acho incrível essas dicas, gente, que eu selecionei umas dicas assim muito importantes, porque eu gosto muito de ler livros acerca desse assunto. E tem um livro, eu nem peguei para vocês, que é muito legal. É um livro chamado Como Falar de Sexualidade para a Criança, da Leiliane Rocha. Não sei se alguém já ouviu falar na Leiliane Rocha. Ela é uma psicóloga que trabalha exclusivamente para a questão da prevenção à infância, educação sexual. Então, assim, aprendi com ela. Então, assim, ela fala de menstruação de uma maneira tão incrível que eu peguei algumas dicas e eu tô levando isso para a minha vida e para a vida da minha filha. E a minha filha tem 4 anos e ela já sabe que mamãe tem períodos que tá de sanguinho. É assim que a gente conversa. Hoje a mamãe tá de sanguinho. Papai, hoje a mamãe tá de sanguinho. Eu acho isso tão importante, acho isso tão bonito. Por quê? Porque já não é um tabu. E ninguém trata disso de uma maneira pejorativa e muito menos fazendo bullying, né? E ela fala, papai, hoje a mamãe tá de sanguinho. Ela diz, mamãe, eu vou ter sanguinho? Vai, minha filha, quando você crescer, quando você tiver maiorzinho, você vai ter. Mas por enquanto, seu corpinho é de criança, pode ficar despreocupada. Então tem uma dica para passar que é muito importante. Muita gente pergunta, Val, começo a falar de menstruação para minha filha quando? Quando? Né? A Raquel Coppola tá aqui e ela sabe bem disso, que ela é psicóloga. Então, assim, a gente tem essa preocupação, quando que nós vamos falar, né? De menstruação para quando? Desde quando? Gente, desde sempre. Desde que a criança nasce. Desde, é menina, não importa. É seu filho, é sua filha. Então, desde que a criança nasce, a gente já vai trabalhando a mente da criança para essa mudança no corpo da mulher, né? O desenvolvimento da sexualidade da criança, ela tem que ser assistida bem de perto pelo pai e pela mãe. E a fase da puberdade, tanto no menino como na menina, causa neles muita preocupação, né? E você sabe que é uma explosão assim de sentimentos, traz uma confusão na mente das crianças, essa mudança, né, dessa fase criança para pré-adolescência. Então a gente sabe que eles ficam assim em conflitos. Então, quanto mais o pai e a mãe, né, sabe conversar acerca desse seu desenvolvimento e dizer, meu filho, tudo que você está passando é normal, sentimentos, sensações, cheiros, né, é normal. Então a criança, ela se sente mais acolhida e sabe que está passando por esse processo de desenvolvimento, está crescendo, né? Isso é muito importante. Então, assim, Val, mas a minha filha já é grande, ela já tem 7 anos, como é que eu faço para falar com ela?
Uma coisa que os especialistas sempre falam, eu vou repassar para vocês. Prestar atenção nos sinais de puberdade. Muito importante. Val, mas qual é o sinal de puberdade? Eu não entendo sobre puberdade infantil. O que é puberdade? A puberdade, ela é o desenvolvimento da fase criança para adolescência. Você percebe que a criança, o menino começa a mudar de voz, o menino começa a criar pelinhos, né? Tanto assim nas partes íntimas como no peito, axila, começa a aparecer os pelinhos, a mesma coisa nas meninas. Meninas, os seios da menina começam a aparecer, o quadril da menina começa a ficar mais largo, né? Ali você percebe a menina sua mais, odores nas axilas, isso tudo são sinais de puberdade. Então, quando a mãe perceber esses sinais de puberdade, é hora de chamar a menina para ter uma conversa bem legal, bem descontraída e falando sim do seu desenvolvimento. Então, todas as características, né, desse desenvolvimento, a gente sabe que é natural e a criança também precisa saber disso, que é natural. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, que eu aprendi antes, né, de falar para minha filha, é evitar palavras negativas sobre a menstruação. Como eu estava falando, aqueles dias a gente tem que evitar. Minha filha, quando você estiver naqueles dias, não diga assim não. Vamos falar, minha filha, quando você estiver menstruada, a gente vai tomar cuidados higiênicos muito importantes. Então, eu tenho aqui uma dica muito legal que eu vou deixar como dica bônus para o final, tá bom? Então, vamos evitar frases como aqueles dias, né? Você tá ficando velhinha, quando a criança menstrua, olha, tá ficando velhinha. Olha, você tá ficando moça. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Essa frase, quando eu era criança, que eu escutei, olha, você tem que parar de brincar de boneca porque você já tá ficando mocinha. Essa frase dá um choque na gente porque eu tinha 13 anos. Gente, na minha época, 1993, a nossa mente ela era muito criança, muito infantil. A gente gostava de brincar, né? O namorar até passava pela cabeça da gente assim, o menino que a gente gosta e tal, mas era mais assim a questão do afetivo, do que mesmo do relacionamento, né? No caso sexual que eu tô falando, assim, desse sentimento mais erótico. Não era mais assim a brincadeira de estar perto, de conhecer melhor. Então a gente é, quando criança, muito afetivo. Então assim, gostava de brincar e tudo, e essa frase, você tá ficando mocinha, causa na criança o seguinte, poxa, eu já tenho que parar de brincar? Eu gosto tanto daquele brinquedo, eu gosto tanto daquela boneca, eu gosto tanto de ser criança ainda. Então, assim, certas frases como essa a gente precisa evitar. Porque a menina vai menstruar? Vai, porque o corpo dela está em desenvolvimento, porém, ela não vai virar uma adultinha da noite para o dia porque menstruou. O cérebro dela ainda está em formação, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento, ela não vai ficar adultinha porque menstruou. Então, essa frase, olha, você tá ficando mocinha, né? Não vamos falar não, beleza? Porque ela ainda é criança, o cérebro dela ainda tá em formação, não é? Tá bom, minha querida Cleide Lima, foi um prazer, tá bom? A live vai ficar gravada, se quiser ver depois, fica à vontade, tá? Foi um prazer ter você aqui com a gente, vai com Deus, viu? Foi muito bom. Então a gente não pode falar certas frases, né? Agora, frases que a gente precisa falar assim é sobre higiene pessoal, e a gente vai seguir em frente para a gente chegar nessa parte aí. Agora vamos para a primeira dica muito importante, sobre corrimento. O primeiro sinal de puberdade que a gente percebe assim nas crianças, e até na gente mesmo, que eu lembro do meu tempo, corrimento, né? Criança, a gente sempre fica de olho nas meninas acerca de corrimento, porque corrimento fora do tempo pode ser algum tipo de alteração, né? Pode também ser violência ou alguma doença, então precisa mesmo assim prestar muita atenção. Porém, entre 8, 9, 10 anos de idade, aparecer o corrimento, pode ser sinal que a menstruação está chegando. E se perceber esse corrimento, aí a mãe já tem que ficar atenta. Nossa, esse corrimento aí eu nunca tinha visto. Então, filha, o seu corpo está se preparando já para a sua menstruação chegar. Então a gente vai ao ginecologista, porque ali a gente vai conversar com o ginecologista, vão te passar informações precisas e a gente vai trabalhar isso juntas. Legal? Eu acho isso tão importante. A segunda dica é criar um ambiente. Gente, criar um ambiente para falar sobre falar sobre o universo feminino é maravilhoso. Então eu trouxe aqui 2 momentos,
né? Você pode ter mais momentos de colocar aqui pra gente. Qual é o melhor momento que você acha que seria interessante falar de menstruação para a menina? Como que eu vou criar esse momento? Se até então a menina tem 6, 7 anos, 8, 9 e você ainda não falou sobre menstruação, a pessoa, né, não falou sobre a menstruação, então vamos criar um ambiente, vamos criar esse momento. Esse momento pode ser criado, pode ser num passeio, vamos dar um passeio ali no parque, só nós duas. Pode ser criado no passeio, na hora do banho, ou até mesmo na hora de dormir. Eu acho mais legal na hora de dormir, isso é a opinião minha, tá? Mas a gente cria um ambiente, vamos criar um ambiente para conversar com essa menina sobre menstruação, hora de dormir, hora do banho, ou num passeiozinho só, mãe e filha, para começar a falar, né, sobre a menstruação. E quando a gente convidar a criança para falar sobre a menstruação, vamos abrir um espaço para elas falarem, porque vai vir muita dúvida. E criança ama perguntar. Uma coisa que eu acho incrível, as perguntas das crianças, é incrível. Eu amo as perguntas delas, porque elas falam assim, com tanta segurança que confia em você, né? Principalmente quando a mãe. A criança ama quando a mãe está disposta a escutá-la e ela abre mesmo o verbo. Então, espaço para a criança perguntar, tirar as dúvidas é muito importante. Criar esse espaço de tira dúvidas. Minha filha, o que você quer saber sobre a menstruação, mãe? E outra coisa, por que a gente tem que se imunizar de informação? Porque vão vir perguntas bem, posso dizer assim, cabeludas, tá bom? Porque criança adora fazer perguntas cabeludas, eu tiro pelas que eu conheço. Pergunta muito comum que a gente escuta das meninas é: nossa, eu vou sangrar para sempre? Eu fiz essa pergunta quando eu menstruei. Ai, meu Deus, e agora? Eu nunca mais vou parar de sangrar? E algumas vão perguntar isso. Nossa, eu vou sangrar para sempre? E aí é quando a mãe tranquiliza. Não, meu amor, imagina. Nosso corpo é sábio. Né? Nosso corpo é inteligente. Nós temos um período para menstruar. Então vai chegar o período de 3 a 5 dias no mês. Todo mês, de 3 a 5 dias, todos os meses. Então, nesse mês, a gente se prepara. E outra coisa, analgésicos. A criança vai poder tomar? Isso vai depender do que o ginecologista falar para sua filha, tá bom? Por isso é importante, primeira menstruação, visitar o ginecologista e já preparar essa criança. Olha, a partir de hoje, filha, nós temos encontros marcados com o ginecologista porque o seu corpo está em desenvolvimento e isso é maravilhoso, está mostrando que você está crescendo, mas fique tranquila que mamãe está aqui, porque nós vamos passar por isso juntas. Essa frase deixa a criança muito atenta e segura, não é verdade? Outra dica muito importante é usar os termos certos, né? Sempre, como eu falei, nunca pejorar frases e até mesmo a questão da parte íntima, menstruação, tipo aqueles dias, as tuas regras, tua amiga, né? Eu falei amiga assim porque hoje eu considero ela minha amiga, mas vamos falar menstruação, a tua menstruação está perto de chegar, então a partir do momento que ela chegar, nós vamos sempre estar visitando o ginecologista, pelo menos, né, 2 vezes no ano, dependendo, ou 1 vez no ano, isso depende muito, né, de cada criança e de cada desenvolvimento da menstruação. E quando for falar da menstruação, descer pelas partes íntimas, aquele sangramento, vamos falar o nome certo, gente, sem apelidos, porque é importante. Vulva, vagina, né, não é pepeca, né, xerequinha. Pode ser? Pode, mas fale o nome verdadeiro, depois dê o apelido. Você, sai lá pela nossa parte íntima, sai pela vagina, a pepequinha. Então pode falar assim, mas desde que fale o nome certinho, sem apelidos. Depois dá um apelido carinhoso, mas que a criança saiba como se expressar. Quando chegar no ginecologista, ela vai ter que falar, né, assim, o que está sentindo, se sente cólica e tal. E ela vai ter que se expressar direitinho, então tem que falar o nome certinho. Vulva, vagina, menstruação, cólica, certo? Outra coisa muito importante, isso eu acho incrível, e eu sempre repito aqui, né? Postura positiva. Como é que você vai falar de menstruação para sua filha? Ai, filha, esses dias são tão ruins pra gente, porque a gente não consegue fazer nada, que a gente quer ficar só deitado, e a gente sente que tá doente, e não sei o que, né? Então a gente não vai usar termos negativos, de maneira alguma.
Vamos sempre usar termos positivos, como que a menstruação, ela faz parte do desenvolvimento fértil da mulher. Se tiver em dias, nós estamos sadias, isso é maravilhoso. Se aparecer alguma questão aí de saúde, a gente vai tratar junto, vamos estar juntas nessas e não se preocupe que mamãe vai estar sempre aqui. Então, quando a gente fala assim, como é que eu falo de menstruação para minha filha, a gente pensa sempre num bicho de 7 cabeças que nunca vai conseguir falar, mas quando você percebe, é tudo muito natural, é tudo muito mais fácil. No nosso tempo não foi assim, mas hoje a gente pode fazer diferente, né? Não tem segredo, né? O segredo é começar a se preparar. Como é que eu vou falar assim para minha filha? Então, começa a treinar, né? As pessoas treinam. Olha, eu vou começar mostrando umas fotos de quando eu estava grávida, quando eu era mocinha. Vou mostrar aqui absorventes. A outra dica também é justamente essa. Absorventes. Quando a mãe começa a falar, né, da menstruação para a criança, para a filha, mostra opções de absorventes. Porque tem vários hoje em dia, né? E assim, o melhor para a criança é aquele que o médico dela vai dizer como ela pode usar. Porque tem tampões, tem interno, tem externo, né, que é aquele compridinho. Assim, na minha opinião, para mim, eu acho mais saudável para mim externo. Né? Que apesar, vai depender muito do fluxo da criança também. Se a criança vier com muito fluxo, pouco fluxo, então vai depender muito da adaptação aí. Mas mostra opções e veja a reação da criança. O que ela vai escolher? O que ela achou mais legal de usar? Né? Vai ser tampão? Vai ser o íntimo? Né? Isso aí vai conversar com o ginecologista. Isso aí é de cada mãe. Conversar com o ginecologista para saber qual o melhor absorvente a filha vai poder usar. Agora eu tenho aqui, gente, uma dica bônus. Deixa eu ver as horas. Gente, eu ia fazer meia hora de live, mas o assunto é muito vasto. E eu nem trouxe tudo que eu gostaria, mas eu trouxe o essencial. Outra coisa muito importante, gente, para a gente fechar essa parte das dicas. Antes da menstruação da filha chegar, faça uma cartinha, já preparando ela. E uma cartinha assim muito bonita, poética. Ai, Val, mas eu não sei fazer isso. Gente, vai na internet, não tem nada que a internet não possa te mostrar. Como é que eu faço uma cartinha assim falando da menstruação para minha filha de uma maneira poética? Nossa, gente, tem muitas opções. Mas se você escrever à mão, é melhor. Escreva à mão, é melhor. Ela vai ver ali, né, o seu toque. Filha, percebo que os sinais da puberdade estão chegando. E eu estou vendo que você está em desenvolvimento, você está linda, cada vez ficando mais linda. E é hora da gente falar sobre algo que vai acontecer, que é muito interessante, muito importante e essencial, a chegada da sua menstruação. Quero que saiba que quando esse dia chegar, a mamãe vai estar aqui. Gente, isso é só uma dica, tá? Isso é só uma dica. Mamãe vai estar aqui. Qualquer dúvida, eu estarei aqui para sanar as suas dúvidas. Gente, eu acho isso incrível. Olá! Deixa eu ler aqui, gente. Tudo bem? Abílio F. Santos. Seja bem-vindo. Tudo bem, Abílio? Você já tem filhos? Tem filha? A gente está quase encerrando essa live. Já estamos chegando quase ao final do nosso assunto. Então, assim, eu acho incrível fazer a cartinha antes da menstruação da menina chegar e deixar lá em cima da cama dela, ou com uma balinha, ou com um pedacinho, um chocolatezinho, e a menina vai ver ali com uma florzinha, né? Vai ler, digo, nossa, meu Deus, a minha menstruação está chegando. E a minha mãe é a minha melhor amiga, é com ela que eu vou conversar. Então não tem coisa melhor, a carta. Eu acho a carta incrível. Bom, a minha filha nem vai precisar de cartinha, mas eu acho que quando a menstruaçãozinha dela já estiver quase chegando, que eu perceber que mãe observa, mãe sabe, né? Eu penso na cartinha, eu acho muito interessante. Agora eu quero mostrar a dica bônus para vocês, que eu também acho muito incrível. É uma dica, mas tem outras, tem várias. Quero mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma bolsinha. E a gente chama carinhosamente de kit menstruação ou kit de emergência. Essa aqui tá bem grande, tá? Porque, gente, a pequenininha que eu tenho, a minha filha já pegou para brincar e não me deu de jeito nenhum para apresentar para vocês. Aí eu tenho essa daqui que é grandinha, mas a dela é pequenininha, só que ela já pegou para brincar, né? Não era nem para brincar, era para guardar as coisas dela já para o futuro. Eu já sou assim, muito ansiosa. Tenho 3 lindas meninas e um menino. Ai, que bacana, que legal, parabéns.
Depois, Abílio, assiste a live do começo, porque a gente já está chegando no final e muitos assuntos foram tratados antes, muitas dicas, né, foram tratadas antes. Homens, os pais, falar de menstruação para a filha também é muito importante. Né? Se você se sente seguro, se o homem se sente seguro para estudar, se imunizar assim, dessas informações para poder passar para a filha com leveza, né? Com abrigo, porque a mudança no corpinho da criança, ela causa assim, confusões. E menstruação para a menina muito mais, porque é algo a mais que a menina vai ter que lidar, além das mudanças hormonais, né? Físicas, emocionais, sentimentais, espirituais, do desenvolvimento, né? Então é algo a mais que ela vai ter que tratar. Então quando o pai está presente, meu Deus, é maravilhoso. Vamos ver o que nós temos aqui, ó, dica bônus. Aqui dentro é o kit de emergência e a gente pode chamar de kit menstruação também. Gente, e vocês vão escolher o que vocês vão colocar aqui para a bolsinha da criança já acompanhar ela durante, né, esse período de espera. Quando eu tinha 12 para 13 anos, era dezembro de 92, estava com 12 anos. E ali já me prepararam, sabe? A minha irmã mais velha me preparou. E eu fiquei aguardando. Bom, ela disse que com 13 anos podia vir. Eu fiquei naquela expectativa. Então, quando você fica na expectativa que ela vem, né, que a menstruação chega, você já não se assombra, não se assusta, mas você sabe o que fazer. Então, eu soube o que fazer. Só que eu não soube, né, da maneira mais correta. Mas antes de chegar, essa informação veio a mim, né? Mas não foi fácil, né, lidar com isso, porque a gente quer conversar sobre isso, sobre essa mudança, e a gente tem esse tabu para conversar com as pessoas mais experientes. Então, eu conversava muito com as minhas colegas. E, geralmente, as meninas têm muitas dúvidas. E, naquele tempo, os mitos eram mais ditos do que as verdades. Então, naquele tempo, meninas que sofriam muitas cólicas, era comum. Isso é normal. E, na verdade, não era normal. Muitas colegas descobriram que tinham miomas, endometrioses, até hoje fazem um tratamento. Então, nem sempre, né, o que a gente escutava eram verdades, eram sempre mais mitos do que verdade. Então, quando a criança está preparada, que a menstruação chega, ela já tem isso aqui na bolsinha, ó. Você olha, mamãe falou, já estou preparada, eu não vou passar vexame nem vergonha, né? Aqui, gente, sobre corrimento. Eu falei sobre corrimento e é sempre bom conversar com a criança sobre isso aqui, ó. Protetor de calcinha. Filha, eu percebi, você está com corrimento, nós vamos ao ginecologista porque percebo que a menstruação está chegando. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Protetor de calcinha. Isso aqui é bom. Não vai deixar a sua calcinha suja, nem fedida, então... E outra coisa, não é passar... A criança, gente, a gente precisa muito orientar ela, orientar direitinho, porque senão passa o dia todinho, né? Então, vai para a escola, usa, quando chegar em casa, toma aquele banho. Se quiser usar em casa, pode, mas é mais assim mesmo quando a gente está fora, né? A gente vai ter que usar banheiro, né, de escola, de cursinho. Isso aqui é muito importante, orientar a criança sobre o protetor de calcinha. Outra coisa importante é isso aqui. Propaganda não, né, gente? Lenço umedecido. A gente não precisa botar esse pacotão inteirão aqui não, tá, gente? Se tiver ali uma bolsinha assim bem ajustável, pode botar alguns lá dentro e botar na bolsa. É muito importante, é melhor do que papel higiênico. O lenço umedecido. Outra coisa muito importante, calcinha limpa, dobradinha, dentro de um saquinho, né? O meu tá sem saquinho, mas não é só para ilustrar, tá, gente? Mas dentro do saquinho, dobradinha, limpinho, aqui na bolsinha do kit emergência da criança. E não podia faltar o absorvente, certo? E aí o absorvente depois você vê com a criança qual que ela vai querer usar, né? Que ela pode usar. Isso aí vai depender do ginecologista. Então, absorvente. E outra coisa, se ela puder, um docinho. Muito, muito legal isso aqui. Um docinho para fazer o mimo. Se ela puder, né? Porque tem criança que não pode, a questão da glicemia, tá aí utilizando o doce. Mas você vê outra coisinha, outra gulosemazinha que ela possa, né, aproveitar. Aí o que acontece? Esse kit aqui, até a menstruação da menina chegar, vai ser trocado de mês em mês, tá bom? Para não ficar ali muito tempo guardado, criando poeira, bactérias, né? Então a gente vai trocar de mês em mês até a menstruação da nossa criança chegar. E aí? O que vocês acharam?
É boa essa dica? Eu acho isso aqui maravilhoso. Então, se quem chegou aqui por último e quiser assistir a live do começo, vamos deixar ela gravadinha, tá bom? Espero ter contribuído. E outra coisa, gente, criança informada é criança protegida. Isso eu sempre digo. E uma coisa muito legal que eu quero fechar essa live aqui falando para vocês o seguinte: pequenas doses de informação traz grande transformação. Então, vamos falar de menstruação para as crianças abertamente e com leveza, sem termos negativos, nem usando palavras pejorativas, mas sim falando como questão de saúde e bem-estar. Tá bom? Oi, Gláucia, tudo bem? Nós estamos encerrando a live agora, mas não se preocupe que ela vai ficar gravada, tá bom? Olha, gente, foi um prazer trazer essa informação para vocês. Essa informação é muito importante e eu gosto muito de falar sobre isso. Ai, obrigada, Raquel, que bom, eu fico feliz. Raquel, gente, Raquel, eu gosto das lives que a Raquel fazia. Raquel, quando é que vai ser tua live? Eu quero me programar, porque eu quero assistir todas as lives aqui do Espaço Internacional da Mulher, gente, porque eu acho muito importante nutricionismo, sobre nutrição, principalmente nessa fase da menstruação. Os nutricionistas falam muito bem de como a gente passar por esse período em relação à alimentação, porque a alimentação tem muito a ver com o nosso bem-estar durante o período menstrual. Maria 3 Vera 51, tudo bem, Maria? Seja bem-vinda. Oh, meu Deus, estamos no finalzinho da live. Sim, no final do mês. No final desse mês, quarta-feira, última quarta-feira do mês, né? Maravilha, Raquel. Ótimo. Estarei aqui aguardando por você. Raquel, só queria saber o horário, porque dependendo do horário daqui do Acre, né? Eu posso estar no meu trabalho. Mas aí depois eu venho aqui e assisto, tá? Se não der para eu assistir na hora, porque eu posso estar trabalhando dependendo do horário, tá bom, Raquel? Ó, prazer, meninas, estar com vocês aqui. A live vai ficar gravada. E qualquer dúvida, assim, coloca ali nos comentários que a gente vai lendo e vai respondendo, tá bom? E outra coisa, pequenas doses de informação traz grande transformação, e criança informada é criança protegida. Vamos passar essa informação para várias pessoas, várias mães, que eu tenho certeza que algumas ou muitas precisam. Quando eu pensei em trazer esse assunto, eu pensei assim, bom, muitas pessoas já têm essa informação, né? E conversando com algumas outras pessoas, sempre tem uma que diz assim: Val, fale sobre isso porque eu acho importante. Porque ainda tem mães que têm dificuldade. E por que as mães ainda têm dificuldade? Foi o que eu falei no início. O passado ficou gravado, ou seja, ficou marcas, né? A forma traumática de receber a menstruação ficou gravada. E aí a gente vai levando isso para o futuro. E aí realmente dá uma trava na hora de falar para a criança. Mas não precisa ser assim. Tá bom? A gente precisa se perdoar, se aceitar. E aí as coisas vão dando certo, as portas vão se abrindo. Tá bom, queridas, queridos? Com prazer. Até a próxima, até o próximo mês, com mais assuntos importantes sobre a questão da educação sexual infantil. Eu trabalho com isso, né, no meu Instagram, trabalho com isso nas palestras nas escolas, trabalho educação sexual infantil, prevenção contra o abuso, né, as violências nas igrejas, e isso é de suma importância. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê a necessidade de estar sempre informando, sempre trazendo informação para a criança de toques devidos, indevidos, o que dá, o que não dá, né? Se ela sentir que aquele toque não é legal, o que ela deve fazer. Então, isso a gente sempre está falando para os pais, para os professores. Tudo bom, Luiz? Prates? A gente está no finalzinho da live, mas a live vai ficar gravada, tá bom? Ó, beijo para vocês. Foi muito bom estar aqui. Então, até a próxima, tá bom? Se Deus quiser. Tchau, gente.